Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. E vamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pedro, né? Hoje, nossa aula será uma revisão em forma de correção de atividades de todo o nosso capítulo 16, porque a gente está dando continuidade naquela lógica da semana passada, em que a gente faz a correção do capítulo 15. Só que hoje é sobre um assunto diferente. Hoje a nossa aula é sobre a Belle Époque europeia, não é verdade? A Belle Époque que, claro, traduzindo para o português, a gente conhece como Bela Época, não é isso? Então, a Belle Époque, né, vai ser esse fenômeno que vai acontecer justamente aí na Europa, no século XIX, né? Que faltava, claro, poucos anos para o século XX, e por faltar poucos anos para o século XX, as pessoas já estavam com aquela grande expectativa, né? Dizendo, o século XX vai ser bom, vai ser maravilhoso, porque o século XIX está encerrando de uma boa forma, né? Então, se o século XIX já está tão bom assim, nesse momento, no finalzinho dele, então o século XX vai ser melhor ainda, vai ser um século daqueles, né? Então, só que isso é contextual, né? Para uns sim, para outros não, e por aí vai. É uma época do surgimento de muitas inovações em muitos campos da ciência, né? Inclusive na medicina. O ano que acabam descobrindo várias e várias vacinas, como a gente pode ver aqui, uma pessoa sendo vacinada, ou melhor, sendo operada, né? Uma pessoa aí, ó, fazendo uma cirurgia sem anestesia. Imagina o quanto não está doendo, né? Então, uma cirurgia aqui sem anestesia deve estar muito sofrido. Só que, por exemplo, a anestesia, nesse período conhecido como Bela Época, final do século XIX, a anestesia ela vai ser descoberta juntamente com várias outras vacinas, né? E também o uso de antissépticos nas cirurgias vão aumentar bastante. Então, não cabe a nós agora aprofundar o que foi a Bela Época, porque a gente já estudou em momentos anteriores, né? Esse período com grandes inovações, com grandes invenções, né? É o ano em que surge a bicicleta, né? Bicicleta tão utilizada hoje em dia, principalmente nesse período agora, pós-pandemia, a galera tá pedalando demais, né? Estão comprando bicicleta doidado e todo dia se vê pessoas praticando ciclismo, né? Percorrendo os municípios de bicicleta, né? Surge o metrô, o bonde elétrico, telefone, o carro, né? Que é o automóvel, locomotiva elétrica, fonógrafo, avião. O avião, ó, como era diferente, né? O avião de Santos Dumont, que vai surgir nesse período também, tudo isso, né? Então, vai ser o final do século XIX, vai ser um século de muitas e muitas inovações. Então, vamos para a nossa primeira atividade para a gente já refletir sobre isso. Vai abrindo teu módulo aí na página 48 para a gente resolver essas questõezinhas, certo? Deixa eu dar o zoom aqui, que é para facilitar a nossa visão, né? Então, bora lá. A questão 1 diz o seguinte: o período empreendido entre os últimos anos do século XIX e o começo do século XX, né, ficou conhecido como Belle Époque, ou Bela Época, se a gente traduzir em português. E desse período ser denominado assim, né? Então, por exemplo, isso a gente já acabou de debater. Eu acabei de dizer sobre isso, de falar sobre isso para vocês, né? Que Bela Época é justamente por conta desse período em que está surgindo muitas inovações tecnológicas, né? Por exemplo, o surgimento de todos esses equipamentos industriais que eu falei para vocês, né? O surgimento do telefone, do avião, do metrô, tudo isso nesse período, né? A anestesia vai ser inventada, muitas vacinas para curar várias doenças vão ser inventadas. Então, é um período de grande descoberta, né? Final do século XIX e início do século XX. Então, por isso as pessoas chamaram de Belle Époque. Em francês, né? Mas em português é Bela Época, ou Época Bela, né? Época de esplendor, de prosperidade, de avanço, né? Então, vem daí, tá certo? Já a questão 2, ela diz: durante a Belle Époque, houve um desenvolvimento de novas tecnologias que promoveram avanços na agricultura. De que maneira essas inovações contribuíram para a melhoria das condições de vida da população europeia? Né? Então, por exemplo,
Ele fala da introdução das máquinas agrícolas, né? Que, por exemplo, elas vão substituir a antiga agricultura de subsistência. Muitas coisas, né, como o trator, que vai ser desenvolvido a partir daí, ele vai substituir muitas pessoas no processo de plantio. Enquanto várias pessoas na máquina estavam lá plantando, né, o trator agora vai fazer o trabalho de várias e várias, né? Então, essa agricultura de subsistência vai entrar em declínio. As pessoas não vão mais produzir apenas para sobreviver, agora elas vão produzir para vender, para exportar, né? Então, isso é uma grande mudança, não é isso? Por exemplo, vai ter um maior uso de fertilizantes, vai controlar também algumas pragas na agricultura, e por aí vai, tá certo? Então, a população vai passar a produzir mais comida, né? Muito mais comida vai ser produzida. Agora, se essa comida, essa produção de comida, se ela vai chegar nas mãos de todo mundo, sobretudo nas classes mais pobres, já é outra questão, né? Que a gente vai ver que isso não vai acontecer. Ela vai ser uma grande agricultura de exportação, mas para os grandes poderosos, né? Os grandes magnatas, quem já tinha muito dinheiro. Então, a questão 3, por exemplo, ela pede para a gente analisar a linha do tempo, da página anterior, aquela que eu mostrei para vocês. Não é isso? E ele vai perguntar das invenções apresentadas, quais delas são usadas e quais foram substituídas por outras. Vamos dar uma olhadinha, né? Só para a gente reforçar. Perdão. Aqui na página 47, vocês vão ver que tem aqui a bicicleta. A bicicleta a gente pode dizer que é utilizada até hoje? Com certeza, né? Ela apenas foi aperfeiçoada. Quem aqui já andou? Deixa eu mostrar. Quem aqui já andou numa bicicleta desse tamanho, né? Uma bicicleta com um pneu da frente, olha o tamanho da bicha, muito diferente, né? Então, não tem até hoje. Se tem, eu não conheço. E a gente sabe que ela sofreu o quê? Adaptações. Vem aqui o metrô, né? O metrô, ele existe. Ali em Recife, pertinho da gente, tem metrô. O bonde elétrico, substituído, né? Telefone foi aperfeiçoado, ainda existe. Fonógrafo, locomotiva elétrica, né? Isso aí é coisa que vai ficando antiquado com o tempo. O avião, você tem que dizer, né? Que avião existe até hoje. Então, essa é a bela época, né? Ou belle époque. Então, galera, vamos aqui voltando para a questão. Letra. Ele diz: dos inventos que são usados, escolha um e descreva o que permaneceu de seu modelo original e o que foi modificado. Então, a atividade individual de cada um, né? Ele quer o quê? Que você pegue qualquer um desses equipamentos que permanecem até hoje e diga o que foi que mudou neles, o que foi que permaneceu e por aí vai, tá certo? Então, já fica essa questãozinha a critério de cada um. Eu quero ver o que foi que vocês fizeram na nossa aula síncrona, né? Na sexta-feira, eu quero ver só o que foi que vocês fizeram, tá bom? Outra coisa, vamos ver se temos mais exercício. Temos sim, aqui na página 51, né? Na página 51 tem mais outro exercício para a gente. Então, vamos ver o que é que nos pergunta. Deixa eu dar o zoom aqui para ficar melhor a visualização. Vamos lá. Questão 1 nos diz: durante a Belle Époque, o avanço dos ideais democráticos no continente europeu apresenta exemplos de transformações na democracia europeia nesse período, né? Então, a gente pode dizer, com base nessa questão, que muitas reformas políticas foram feitas. Muitas, não foram poucas as reformas políticas, né? Claro, foram muitas. E, claro, nesse período ainda estava caminhando a passos largos, né? Então, por exemplo, em vários países passaram a permitir o voto, né? O voto das pessoas mais pobres, o voto feminino vai passar a ser permitido em muitos lugares, né? Muitos lugares. Então, muitas pessoas passaram a ter o direito tanto de votar, como também de ser eleito, tá bom? Então, vamos lá. Questão 2. O que é que ela nos pergunta? Ela diz: em 1903, a britânica Emmeline se tornou a principal líder de um grupo de mulheres conhecidas como sufragistas.
O que é que as sufragistas reivindicavam? Simplesmente o voto. Porque a palavra sufrágio vem justamente no sentido de você. O sufrágio é o ato de votar, o ato de poder votar. Então, os sufragistas reivindicavam o poder de votar. E essa mulher, por exemplo, ela se tornou a principal líder do grupo de mulheres conhecidas como sufragistas, né? Emmeline Pankhurst, que inclusive ela foi assassinada, né? Ou melhor, tentou colocar uma faixa em um cavalo de um cara muito poderoso na época. Questão 3 diz: em 1874, a cidade de Paris sediou a primeira exposição de pintores impressionistas. Explique a importância desse movimento artístico. Então, galera, o que foi que vocês colocaram aí, hein? O que é o impressionismo? Aí você diz, o impressionismo é aquele estilo que tenta impressionar quem está olhando. Isso pode ser, mas não é isso, tá certo? É isso. O impressionismo não é o ato de tentar impressionar, é o ato de passar a impressão do autor, ou melhor, do pintor, né, naquela imagem. Não é, por exemplo, passar a realidade tal qual ela é. Não, exatamente. Por exemplo, vai variar de acordo com a impressão do pintor sobre aquela imagem, né? Então, por exemplo, esse movimento impressionista, dos pintores impressionistas, né, eles vão influenciar a chamada arte moderna, né? Tanto é que depois vai ter a primeira semana de arte moderna, que vocês, se não estudaram, vão estudar em literatura, tá certo? Então, esses artistas, por exemplo, eles afirmavam que o modo como o objeto é visto, ele varia de acordo com o horário, com a luz, com quem está olhando, né? Por exemplo, essa caneta é preta, mas quem é daltônico vai ver ela, pode ver ela cinza ou roxo, sei lá, vai variar da forma como a pessoa vê, né? Então, o movimento impressionista, ele vem justamente com esse intuito daí, tá bom? Então, vamos ver se tem mais alguma atividadezinha para a gente. Tem mais uma aqui na página 54. Vamos aqui, vamos responder ela. A página 54, ela nos traz umas questões. Nos traz 3, né? Ok. Vamos responder apenas a estão mais direcionadas ao nosso conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Página 54. Então, bora lá. Questão nos pergunta. Pode-se afirmar que a Belle Époque foi um período de grandes contradições sociais? Justifique sua resposta. É claro que foi um período de grandes contradições sociais. Porque enquanto muitas pessoas estavam sendo beneficiadas com os grandes avanços tecnológicos, industriais, pessoas estavam definhando. Outras pessoas, como a classe trabalhadora, ela acabou, por exemplo, não tendo acesso a muitos bens que foram descobertos, tá certo? Questão 2 diz: cite 2 razões que levaram os europeus a saírem em massa da Europa durante a segunda metade do século XIX e século XX. Justamente a questão dos baixos salários, né? E as condições precárias de vida, né? Fome e as guerras que tinham. Porque a gente sabe que, com base na Revolução Industrial, a máquina passa cada vez mais a substituir a mão humana, né? E quanto mais a máquina passa a substituir o humano, menos vagas para emprego tem. E quanto menos vaga, mais procura. E quanto mais a procura, mais baixos serão os salários ofertados por aquela mão de obra. Não é isso? Então, muitas pessoas passaram a querer sair da Europa para ir para outro lugar, né? Tanto é que vão ter vários e vários cartazes, né? Fazendo campanhas para as pessoas saírem da Europa para ir outro lugar. Tem até uns cartazes que diziam: Let's go Canada! Vamos para o Canadá! Não é isso? Então, é basicamente isso o nosso conteúdo da presente aula. É isso? Então, galera, eu quero dizer que estou muito feliz em estar finalizando mais um capítulo com vocês, mais um módulo, tá bom? Então, eu quero dizer, realmente é um prazer e desejo bem. Espero ver vocês agora na sexta-feira para a gente debater as questões pessoais que ficaram aí para vocês responderem. E estou mandando um forte abraço para todos vocês, tá bom?
Então, galera, com carinho, tenham um ótimo resto de semana e a gente vai se vendo. Valeu, galerinha. Até a próxima.